Vocês já sabem, toda quarta nós nos reunimos aqui para os nossos estudos bíblicos e nós estamos estudando a carta aos Romanos, que é uma importante carta do apóstolo Paulo. Já estamos no final do capítulo 3 e hoje eu quero terminar o último trecho do capítulo 3 com vocês, mas obviamente, antes disso, deixe-me só contextualizar aqui o que é que nós estamos vendo. O apóstolo Paulo está falando agora sobre a justificação pela fé, que é o ensino central da carta aos Romanos, quando na proposta de Paulo, nessa carta, o que ele quer mostrar é que a redenção ela é não através da nossa própria justificação, daquilo que nós podemos fazer pela nossa salvação, mas pelo que a graça de Deus faz a nós. Então ele levou um tempo, um primeiro momento, que é a primeira parte da carta, descrevendo a perdição não só dos gentios, né, do povo pagão, mas também dos judeus. A igreja de Roma era uma igreja que reunia cristãos que vinham do judaísmo e cristãos que vinham de outros tantos povos, não é? Vamos lembrar que Roma era a capital do império, então era uma cidade extremamente cosmopolita. Então a igreja de Roma ela é formada com essa mesma característica cosmopolita. Ela era representada por pessoas de várias origens, procedentes de vários lugares. Mas é claro que a preocupação de Paulo era justamente, como ele vinha do judaísmo e conhecia muito bem os mecanismos do pensamento judaico, e também tinha uma visão muito abrangente, muito larga, da cultura greco-romana. Ele era cidadão romano, ele era judeu, ele era cidadão romano, e ao mesmo tempo conhecia muito bem a cultura greco-romana. Então ele se sentia muito à vontade para transitar aí nessas duas mentalidades, a mentalidade judia e a mentalidade dos gentios. Ele sabia muito bem o tipo de vida que os gentios levavam, mas também sabia muito bem de que maneira os judeus se apegavam ao legalismo a ponto de quererem diante de Deus justificarem aí buscar motivos de autojustificação para ter a salvação. Então, ele mostra no primeiro momento que todos estão perdidos, como a gente já viu aqui longamente, né? Tanto os judeus quanto os gentios estão todos debaixo da redenção. Todos os homens precisam da graça de Deus, estão destituídos da graça de Deus. Então, como é que resolve isso? Resolve com a redenção vindo através de Jesus Cristo. Aí ele introduz, então, a questão da justificação pela fé na segunda parte da carta. Se todos nós somos pecadores, nós não temos direito a ter comunhão com Deus. Porque Deus é santo. Ele não tem comunhão com pecadores. Então, como é que faria isso? O homem teria que deixar de ser pecador. Ele teria que se tornar um justo. E como é que ele se torna justo se ele é pecador? Ele tem que ser justificado. E como é que justifica o homem para que ele se torne justo? E aí, nesse ponto que nós estamos, ele vai explicar isso até o final do capítulo 5. Toda essa parte aí que vai do versículo 21 do capítulo 3 até o versículo 21 do capítulo 5, toda essa parte Paulo está gastando para explicar como é que acontece a justificação pela fé.
como é que o pecador é justificado dos seus pecados. Então ele usa uma primeira palavra, palavra justificação, que é a palavra que ele vai explicar ao longo de todo esse... que é uma palavra da área jurídica. Na área jurídica, o criminoso, ele é condenado porque ele é culpado. Então, você, para libertar o criminoso da condenação, ele tem que ser justificado. Então, Paulo retira essa expressão da área jurídica e diz, da mesma forma como um criminoso ele é absolvido por ser considerado inocente e é livre da sua condenação, Deus também nos justifica e nos liberta e nos livra da nossa condenação. Então é a palavra justificação. Uma outra palavra que ele usa, ainda nesse texto que vimos, é a palavra redenção, que é de uma outra área, que é a área comercial. No contexto do escravagismo, você redimir um escravo seria comprar o escravo para libertá-lo. Então Paulo diz que nós somos justificados por Cristo e diz que nós somos redimidos, isto é, fomos comprados por Jesus. Ele nos comprou pagando o preço do seu sangue para nos libertar. Então essas duas coisas aconteceram. E hoje, no texto que nós vamos ler, ele introduz uma outra palavra da área religiosa. Então vejam, justificação era uma palavra da área jurídica. Redenção é uma palavra da área comercial. E agora ele introduz a palavra propiciação, que é da área religiosa. Então leiam comigo lá a partir do versículo 25, quando Paulo diz assim: Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os judeus circuncisos e os gentios incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Bom, então vamos entender bem isso aí. A grande questão que aparece aqui é a seguinte: se Deus é justo e o pecado não pode ficar sem condenação, como é que Deus livra o pecador da condenação do pecado? Em várias passagens do Antigo Testamento, em Êxodo, Deuteronômio, há um provérbio que fala sobre isso. O profeta Isaías fala sobre isso. Há uma expressão que se repete em vários textos do Antigo Testamento, que é Deus perguntando: deixarei eu o ímpio sem condenação? Sou eu, por acaso, Deus injusto, que não condenará o ímpio? Em diversos textos do Antigo Testamento a gente lê isso. Como se Deus estivesse dizendo assim: eu sou por acaso injusto de deixar o ímpio sem condenação? Por acaso vocês podem me acusar de ser injusto? Não, eu sou justo e o ímpio será condenado. Então agora vejam, aqui o que Paulo está tentando resolver aqui é essa arapuca. Porque Paulo veio falando o seguinte: a graça perdoa. Deus perdoa o pecador, Deus redime, Deus justifica. Muito bem, mas aí surge a grande questão: isso não torna Deus então injusto? Se você tem alguém que é culpado, e você vai lá e liberta,
e diz, vamos fazer de conta que não aconteceu nada, você não está sendo injusto, você pode estar sendo até misericordioso. Você pode estar sendo até compassivo, mas não está sendo justo. O seu filho fez uma coisa errada. Você vai lá e diz, não, faz de conta que não aconteceu nada, continua brincando. Você pode estar sendo um pai legal, um amigão, né? Um camarada, ótimo. Mas estaria sendo justo? Essa é a grande questão que se coloca. E quando Paulo agora introduz essa palavra, que foi pela propiciação, tá? Então vamos voltar lá ao verso 25, porque é exatamente isso, essa pergunta que ele quer responder, quando ele diz, Deus o ofereceu, Jesus Cristo nos redime, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Como é que é isso? Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Então, como é que Deus demonstra a justiça? O que eram os holocaustos? Paulo está usando aí a palavra propiciação, que é uma palavra ligada aos mecanismos de holocaustos que ele conhecia muito bem no Antigo Testamento. Todos aqueles rituais de holocaustos todos eles apontavam para esse momento aí que Paulo está descrevendo agora. Então o que é que acontecia? Uma pessoa pecava, reconhecia que era pecadora, para demonstrar que ela estava consciente da gravidade do seu pecado e que o pecado não pode ficar sem condenação, ele ia ao templo, comprava um animal, ia ao templo. Então ele dizia o seguinte, olha, o pecado não pode ficar sem condenação. Só que eu não quero que a condenação caia sobre mim. A ordem é que eu traga aqui esse animal e que ele seja sacrificado em meu lugar. Então a condenação vai existir, só que não sobre mim, sobre o animal sacrificado. Todo holocausto representava que o pecado não podia ficar sem condenação. Cada vez que um animal era sacrificado, aquele sacrifício estava mostrando que o pecado precisava, a condenação do pecado precisava recair sobre alguém. Só que aí o autor de Hebreus vai dizer, aquilo era só um símbolo, porque na verdade aqueles animais não levavam o pecado de ninguém. Primeiro que o animal é um ser irracional. O animal nem sabe o que está acontecendo com ele. Sabe, você ia pegar o cordeiro, sentar o cordeiro e dizer, olha, deixa eu te explicar o que vai acontecer. Eu vou levar você para o templo, você vai ser sacrificado, sabe por que você vai ser sacrificado? Porque eu pequei e alguém precisa pagar. E eu escolhi você para pagar. Aí o cordeiro ia ficar olhando, ia dar no mesmo, porque ele não ia entender nada, ele ia continuar berrando muito para morrer. Então aquilo era só um símbolo. Por isso que Paulo fala, olha o que ele fala, olha o que ele diz em seguida. Ele diz o quê? Em sua tolerância, Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente. Quer ver? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que em todos aqueles processos, o pecado nunca foi punido de verdade. E que o pecado só foi punido de verdade no que Jesus Cristo fez. Que não era, que sabia exatamente o que ele estava fazendo, por vontade própria, voluntariamente, e levando sobre si toda a condenação, todo o pecado, como diz Isaías 53. Ele sobre si tomou todas as nossas dores, nossos pecados, levou sobre si conscientemente, porque ele quis. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, aquilo era só símbolo, mas na verdade aquilo não estava pagando o pecado de ninguém, só mostrava que um dia haveria um cordeiro
que seria de fato o cordeiro que levaria o pecado de todo mundo. Só que quando a pessoa chegava para sacrificar o cordeiro, fazia isso no átrio ali comum, onde os sacerdotes faziam, né, no tabernáculo. Tabernáculo antes do templo, tabernáculo durante a travessia no deserto, que tinha uma configuração igual à do templo, a mesma configuração que o templo teria depois. Você tem uma parte em que os sacerdotes sacrificavam, mas tinha uma parte em que só o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, oferecia um sacrifício pelo povo e pelos pecados do ano todo, que era o lugar do Santo dos Santos. Então, isso havia no tabernáculo e depois havia no... E nesse local do sacrifício havia uma mesa em que o animal era morto. Essa mesa se chamava propiciatório. Por quê? O que é tornar alguma coisa propícia? É tornar aquilo aceitável, cabível. O que é que o publicano, dentro do templo, orava, enquanto o fariseu dizia: eu te agradeço porque eu não sou igual esse publicano, porque eu cumpro a lei, não roubo, não mato, dou meu dízimo. Enquanto o fariseu fazia essa oração, qual era a oração do publicano? O texto de Lucas diz que ele batia no peito e dizia o quê? Sê propício a mim, que sou pecador. Isto é, torna o perdão possível. Torna possível que eu seja perdoado. Essa oração do publicano, sê propício a mim, pecador, tenha misericórdia de mim, torna possível o meu perdão. Essa oração do publicano foi cumprida, foi respondida no sacrifício de Jesus. Porque o Calvário se tornou um propiciatório, Jesus era o cordeiro, Jesus também era o próprio sacerdote, o sacrifício foi oferecido ali diante de Deus. Agora sim, tudo que não aconteceu no tempo passado, quando Paulo diz aí, Deus foi tolerante, não porque o homem não pecasse, mas porque Deus era tolerante, Ele foi tolerante. E esperou o momento certo para que, de uma vez por todas, os pecados fossem pagos. Assim como o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para pagar o pecado do povo todo, ele esperou para que aquilo acontecesse no Santo dos Santos, lá que foi o Calvário. Por isso, o que acontece? No exato momento em que Cristo morre, Mateus diz que aconteceu o que no templo? Dentro do templo aconteceu o quê? O véu que separava o Santo dos Santos rasgou. Quer dizer, não precisa mais disso. Já está feito. Agora esses sacrifícios aqui perdem o sentido. Já está feito. Então, propiciação é isso. Qual é a resposta que Paulo está dando? Deus foi justo porque não deixou o pecado sem punição. Ele foi justo, fazendo com que a condenação do pecado caísse sobre Jesus. Então, vejam, nós não fomos perdoados com Deus passando a mão na nossa cabeça e dizendo assim, faz de conta que não aconteceu nada. Ah, esquece, deixa para lá. Deus não disse deixa para lá. Deus desabou sobre Jesus toda a sua ira. Jesus foi o nosso substituto. Jesus foi aquele que é o sacrifício expiatório, é o sacrifício que é feito em substituição para expiar os nossos pecados. Então é disso que Paulo está dizendo. Então Deus não foi injusto. A pergunta era, mas Deus está sendo injusto se perdoa? Não, porque Ele castigou o pecado. Só que, para perdoar o pecador, Ele castiga o inocente. Jesus assume, pega toda a condenação. O que aconteceu na cruz, o que a graça fez foi desviar a ira de Deus, e em vez da ira de Deus cair sobre o pecador, ela cai sobre Jesus Cristo justo. Então Paulo está deixando claro o seguinte, custou um preço.
Nós não fomos perdoados porque Deus falou, faz de conta que não aconteceu nada. Deus sabe exatamente o preço que Ele precisou pagar para nos perdoar. É por isso que é totalmente irracional nós pensarmos que o pecador pode ser salvo de uma outra maneira que não em Jesus. Por quê? Se Deus pudesse salvar o pecador de qualquer outra maneira, não seria necessário Jesus Cristo morrer. Então vamos pensar. Se eu fazer boas obras pudesse me salvar, Jesus não precisava ter morrido. Então, quando a Igreja Católica ensina que nós somos salvos pela graça, sim, mas também quando nós fazemos coisas boas para apresentar essas coisas boas a Deus, eu estou descaracterizando o sacrifício de Cristo. Porque se eu posso fazer coisas boas e apresentar a Deus, Jesus não precisava ter morrido por mim. Se existe um purgatório em que eu morro, mas não sou suficientemente santo para entrar no céu, então eu vou fazer um estágio no purgatório. E lá eu vou ficar purgando meus pecados para depois entrar no céu. Se existe um purgatório onde eu possa purgar meus pecados para entrar no céu, o sacrifício de Jesus também foi inútil. Deus matou seu filho à toa. Se existe essa outra maneira de eu ser salvo. Vamos sair do catolicismo, vamos para a área espírita. E vamos falar da reencarnação que vale por um purgatório. O que é o purgatório no catolicismo é a reencarnação no espiritismo. Porque assim como o católico diz, no purgatório você fica lá até ficar pronto para entrar no céu, o espírita diz, você fica reencarnando, pagando os seus pecados, até estar pronto para ser liberto desse ciclo karmático e finalmente entrar no paraíso. Se eu posso ficar pagando meus pecados em diversas reencarnações, Jesus também morreu à toa, não precisava ele morrer. Estão entendendo o raciocínio? Então a coisa é óbvia. O Nelson Rodrigues dizia que só o profeta consegue enxergar o óbvio, né? A coisa é óbvia. Se qualquer coisa pudesse salvar o pecador, Jesus não teria precisado morrer na cruz. É isso. Não é? Não, acabou com o templo no ano 70. Os sacrifícios só podem ser feitos no templo. Não, foi de Deus. O holocausto está todo descrito no livro de Levítico, principalmente no capítulo 16. O capítulo 16 descreve aqueles holocaustos todos, como deveriam ser feitos para a punição do pecado, etc. Mas por que ele fazia isso? Porque Deus estava montando o cenário para mostrar o que é que Jesus faria anteriormente. Por isso, e entenderam bem isso, porque quando Jesus apareceu, João Batista apresentou Jesus dizendo o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Todos aqueles cordeiros que foram mortos, está aqui agora o Cordeiro de Deus. Não é o Cordeiro que eu levo, mas é o Cordeiro que Deus traz, que é o Cordeiro verdadeiramente puro, imaculado, para pagar esse pecado. Estado terminado não existe. Por uma razão muito simples. Depois que eu morro, eu saio do tempo, entro na eternidade não se espera mais nada. A ideia do estado intermediário é o seguinte: esse negócio de estado intermediário está mais para adventismo do sétimo dia e testemunho de Jeová do que... Estado intermediário que o pessoal fala é que você morre e fica esperando Jesus voltar para entrar no céu com ele. Não existe isso. Fica esperando onde? Dentro do caixão? Fica esperando onde? Uma alma penada? E se eu for cremado, fico onde esperando? Então não existe. Estado intermediário é uma balela completa. A partir do momento que você morre,
Você entra na eternidade. Na eternidade não existe tempo. A eternidade é o presente eterno. Tudo lá já está consumado. Jesus já voltou, você já ressuscitou, todos já ressuscitaram, já está todo mundo lá. Meu avô morreu em 92. Quando eu morrer, eu e ele estaremos chegando juntos à eternidade, porque ninguém espera ninguém. Lá é tudo ao mesmo tempo. Entendam isso aí como quiserem, não vou ficar explicando. Sim. Sim, mas não. É porque é Congresso Batista. Batista não entende nada de estado intermediário. O estado intermediário não existe. Não existe. Se eu saio do tempo e entro na eternidade, não existe, eu não espero mais nada. Tudo já aconteceu. Tá certo? Tudo já aconteceu. Como eu estou dizendo, meu avô morreu em 92. Eu não sei quando eu vou morrer, mas eu, meu avô e aquele ladrão da cruz estaremos chegando juntos na eternidade, porque ninguém espera ninguém. É isso. A gente sai separado daqui, mas chega junto, porque na eternidade tudo é o presente eterno. Por isso que Jesus Cristo disse, olha, aquele que crê em mim, se está vivo, não morre. Morre para quem fica. Mas ele que foi, não morreu. Entendeu? Bom, mas por que a gente está falando de estado intermediário? Agora já me perdi. Então, voltando lá. Então, o que Paulo está explicando é isso. Não há injustiça de Deus. Deus está sendo justo porque o pecado está sendo pago. Agora, consequências disso. No presente, então, demonstrou a sua justiça, verso 26. Então, ele é justo, porque ele está pagando, está condenando o pecado, e ao mesmo tempo ele é justificador, porque ele está impedindo que a condenação caia sobre o pecador. Estão entendendo? O que é que Paulo diz então? Na cruz do Calvário, Deus é justo e justificador. Ele é justo porque Cristo está pagando ali o preço. E ele é justificador porque ele não está deixando o homem pagar o preço. Ele está justificando o homem e deixando Jesus pagar o preço. Mas de quem? Daquele que tem fé em Jesus. Isso é claro. Todas essas coisas só acontecem, Jesus morreu por todos. Mas o que ele conseguiu na cruz só se efetiva naquele que crê. Tá bem? Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que entender também. A justificação é pela fé. Eu tenho que crer que aquilo foi suficiente. Eu tenho que confiar que aquilo foi suficiente. E é uma das coisas mais difíceis para a arrogância humana, é confiar que aquilo foi suficiente. Tem até muito crente aí que acha meio complicado aquilo ter sido suficiente. E na nossa arrogância, a gente quer de alguma forma fazer alguma coisa para que Deus nos aceite pelo que fazemos. Porque não é fácil você dizer, não é fácil você se conscientizar que não há nada que você possa fazer, por melhor que você seja. A única coisa que nós podemos fazer é confiar que Cristo fez o que era necessário fazer. Então, nesse processo de conversão, a primeira coisa que tem que acontecer é eu me convencer que eu não sou nada diante de Deus. De que Ele, quando olha para mim, não há nada que eu possa apresentar e dizer, está aqui. É aquela pergunta lá. Se você fosse morrer essa noite, que motivos Deus teria para deixar você entrar no céu? Essa é a pergunta. Se você fosse morrer essa noite, que motivos Deus teria para deixar você entrar no céu? Tem gente que vai responder um monte de coisa. É porque eu tenho tentado ser um bom cristão. É porque eu me esforço para fazer o melhor para Deus. É porque eu sou batizado. É porque eu não falto nos cultos. É porque eu trato bem minha família. Mas porque
A única resposta possível daquele que realmente é justificado pela fé, Deus não tem nenhum motivo para me deixar entrar no céu. Nenhum. Eu morro e eu não tenho direito de entrar no céu. Serei barrado na portaria. Mas nesse momento em que eu estiver sendo barrado na portaria, aí o Senhor Jesus vem e diz: esse aí pode deixar entrar, que esse aí eu conheço. O nome dele está gravado nas minhas mãos. É isso. Então não pensem que é fácil, principalmente para a arrogância intelectual do ser humano. Eu estava assistindo com a minha filha Luísa agora, essa semana ainda, a uma palestra de um filósofo chamado Leandro Carnal. Ele até que faz uns negócios interessantes, tem umas coisinhas interessantes, mas ele estava debochando do início ao fim. Quando alguém fez uma pergunta para ele sobre o apóstolo Paulo, ele debochou na resposta, do início ao fim, e dava para ver claramente que o deboche dele era justamente em cima do fato de que eu confio simplesmente na graça de Deus. Como se fosse a coisa mais ridícula. Ele diz assim: eu tenho inveja dessas pessoas que têm fé, que são otimistas, que acham que a graça de Deus pode resolver tudo. E aí foi debochando, foi falando coisas do tipo, alguém começou a rir lá, ele falou: não ri não, que você vai para o inferno, e não sei o quê. Foi debochando lá. Leandro Carnal. Aí eu até falei para a Luiz, esse é carnal mesmo, esse não... Tá, é bem isso, não é fácil para a arrogância intelectual aceitar, confiar no que Deus fez. Não é fácil. Quando alguém nos acusa de alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz quando a gente é culpado é tentar nos justificar. Não é a nossa primeira reação? Dificilmente alguém diz assim: eu fiz mesmo porque eu sou ruim. Não, a nossa primeira reação é: não, eu fiz porque fui provocado. A primeira reação já é essa, então. Já é difícil a gente assumir culpa. E é muito mais difícil ainda a gente se conscientizar que estamos perdidos, não há nada que possa fazer. Mais difícil ainda é confiar plenamente que o que Cristo fez foi suficiente, que eu não preciso ajudar com nada. Que é isso? Eu tenho que ter alguma coisa boa em mim para ajudar nesse negócio. Deus tem que ter alguma coisa boa para mostrar para Deus aí, para ajudar nesse negócio. Não é essa a nossa reação primeira? Então é isso que Paulo está dizendo. Que esse processo é uma questão de confiança. A justificação é pela fé, e não pelo que nós fazemos. Até a fé não é uma obra que a gente apresenta a Deus, que é fé na graça. Porque a fé, veja bem, eu não vou chegar para Deus e dizer: eu tenho o direito de entrar no céu porque eu creio. Não. Eu tenho o direito de entrar no céu porque eu creio no que Cristo fez, porque eu creio na graça, porque não é a fé que salva, é a fé em Cristo. Porque tem muita gente que tem fé verdadeira, fé autêntica, em outras coisas que não podem salvar. Estão entendendo? Camarada que sobe a escadaria da Penha ali de joelhos, ralando o joelho, ele tem fé. Camarada que carrega o pagador de promessas, personagem do Dias Gomes, viram a peça, viram o filme, já leram o livro, a peça é formidável. A peça é formidável. Ele faz uma promessa porque o burro dele estava doente e ficou curado, Nicolau. Burro Nicolau. E aí ele faz uma promessa para Yansan, que é a guia dele. Mas como não existe um templo em Yansan, em Salvador, tem o templo, a igreja de Santa Bárbara. Santa Bárbara corresponde a Yansan. Então a promessa dele era carregar uma cruz enorme
da cidade lá do interior dele até Salvador e subir a escadaria da igreja de Santa Bárbara e depositar a cruz dentro da igreja de Santa Bárbara. Quando ele está chegando, e a peça é isso, a peça começa com ele chegando. Quando ele quer entrar na igreja de Santa Bárbara, o padre vai, começa a conversar com ele. Mas meu filho, eu vim cumprir uma promessa que eu fiz para Yansan, Santa Bárbara. É o padre, não. Yansan é lá, isso aqui é uma igreja católica. Aqui, se você fez promessa para Yansan, você não entra aqui não. E aí a peça toda é ele tentando cumprir a promessa que ele fez. Não por causa de ninguém não, mas por causa dele. Ele demonstra ser uma pessoa de extremo bom caráter, quando ele diz, eu não posso deixar de cumprir uma coisa que eu prometi. Eu tenho que cumprir, nem padre, nem ninguém vai me impedir de cumprir um negócio que eu prometi para minha santa. Então é uma pessoa toda cheia de boa intenção. Vai dizer que um homem desse não tem fé? Cheio de fé. Cheio de fé. Mas a fé não é uma obra que eu apresento a Deus. Olha como eu creio. Ela não é uma obra minha. É a justificação pela fé no que Ele fez. No que Cristo fez. A fé é em Cristo e no que Cristo fez. Você pode estar dentro de um ônibus, já aconteceu isso com você? Está dentro de um ônibus, certo que está no ônibus certo e na verdade está indo. Já aconteceu isso? Eu tinha um amigo boliviano que era nosso colega lá do seminário, o Eládio Álvares Balcácer. O Eládio era nosso colega do seminário, quando chegou no Brasil e tal, ele era seminarista de uma igreja, não sei em que bairro aí, eu sei que ele queria voltar para o seminário era na Tijuca e a referência era a Praça Sans Penha. Então ele queria um ônibus que fosse para a Praça Sans Penha. Né? Aí apareceu lá um ônibus escrito Penha na coisa. Aí ele viu lá escrito Penha, ele subiu, sentou lá, pronto, finalmente estou indo para descansar, voltando para o meu quarto lá no seminário, e foi embora. Aí o ponto de ônibus, o final do ponto de ônibus era bem em frente lá à igreja da Penha, onde tem aquele parque, tem um parque lá, Shangri-La, né? E o ponto de ônibus, o ponto final era bem ali. Aí ele chegou no ponto final, desceu e não estava reconhecendo nada. Aí perguntou, escuta, onde é José Higino? Aqui eu não estou vendo a Praça Sans Penha. Praça Sans Penha? Praça Sans Penha é lá na Tijuca. Isso aqui é Penha. E ele foi certo. O fato de você acreditar que está no ônibus certo, não significa, não é isso que vai fazer você chegar. Você está entendendo? Não é você acreditar que está no caminho certo que faz você chegar onde você quer, não. Porque você pode estar acreditando errado. Então a justificação é pela fé, mas não fé na fé. Não é fé na fé. É fé na graça. Fé no que Jesus fez. Essa é a diferença. E aí, é só para o judeu isso? Não. O apóstolo Paulo continua falando. Vai lá adiante e diz, no verso 29, Deus é apenas dos judeus? Não. Ele é também Deus dos gentios, sim, dos gentios também. Então isso é porque a fé justifica tanto os judeus quanto os gentios. Ambos precisam da justificação pela fé, porque ambos estão perdidos. E aí ele pergunta o seguinte, e aí a justificação pela fé anula a lei? Como é que fica aquela questão toda da lei? Não foi Deus que deu a lei ao povo? Se a lei não pode salvar, a lei então fica anulada? De jeito nenhum, a lei continua válida. Se Deus precisou sacrificar Jesus para não nos condenar, é porque a lei é muito válida. Vale o que está escrito, sim. E quando eu não cumpro, eu sou culpado. A lei é válida para mostrar exatamente isso, o que eu deveria ser e não sou. A lei serve para mostrar o que eu deveria ser e não sou. E a lei serve para mostrar que eu não consigo ser aquilo. A lei é um espelho que mostra justamente que eu sou um pecador. Então ela não perde a validade, ela é válida. Como um espelho do que eu sou, a lei é muito válida. Porque eu olho para a lei e vejo que eu não consigo cumprir aquilo totalmente. Eu olho para a lei e vejo que eu não consigo cumprir aquilo plenamente, absolutamente. Eu posso cumprir relativamente, mas
ser exatamente aquilo lá que a lei descreve, eu não consigo. Posso conseguir também em alguns momentos, mas não o tempo todo. Então a lei é anulada? De jeito nenhum. Jesus Cristo disse o quê? Eu não vim aniquilar a lei, eu vim cumprir, eu vim mostrar para vocês como é que uma pessoa consegue cumprir aquilo lá. E ele cumpriu. Totalmente. Mas nós não. E aí o Senhor Jesus deu a sua vida por nós, mesmo sendo justo, e foi sacrificado no ato da propiciação para que nós pudéssemos ser justificados. Muito bem, então aí Paulo está falando de justificação pela fé. Agora no capítulo 4, que a gente começa na próxima quarta-feira, ele vai pegar o exemplo do maior personagem da história de Israel, que é Abraão. Normalmente os rabinos diziam que Abraão era um exemplo de obediência. Deus mandou Abraão sair da sua terra e ele obedeceu. Então Abraão foi o grande exemplo de obediência. Mas aí Paulo vai dizer, ele só obedeceu porque ele creu. Então ele não foi justificado pelo que ele fez. Ele foi justificado porque ele creu. E é justamente aí, pegando Abraão, que é o personagem principal dos judeus, ele vai usar como é que Abraão também não foi justificado pelas obras. Foi justificado pela fé. E ele vai mostrar isso no capítulo 4, que é o capítulo que a gente vai ver na quarta-feira que vem. Tá bem?